direitos desta história são reservados ao autor Media Snail. Créditos de tradução, revisão e edição reservados para saikaiscan.com.br. Se gostou do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Fique por dentro de todos os novos audiobooks marcando o sininho de notificação. Capítulo 2. Ignorante. Ao lado de Ezion sentava-se um rapaz alto e bonito. Ocasionalmente deixava escapar uma olhadela discreto para a garota. Notando que ela estava reparando em Nieli e não gostando nada disso, lançou um olhar furioso em direção ao outro jovem e começou a emitir uma fraca aura yin. Naturalmente, Nieli reconheceu essa pessoa. Seu nome é Shenyu e pertence à família sagrada, uma das 3 grandes, e possuía um talento extraordinário. Shenxiu, que atualmente estava falando no palco, era sua tia. Em sua vida passada, Nieli lembrou que Shenyu sempre esteve correndo atrás de Zion e antes da Cidade da Glória ter sido destruída, eles quase se casaram, pois aos olhos de suas famílias sempre fizeram um par perfeito. Se a cidade não fosse aniquilada, teriam definitivamente assumido o matrimônio. Porém, antes de se submeterem à cerimônia de casamento, eles foram atacados pelas bestas do vento nevado e pouco antes de invadirem por completo a Cidade da Glória, a família sagrada traiu seus deveres como protetores, abandonaram suas posições e fugiram. Mas isso pode até mesmo ter sido trabalho do destino. E Ezion não se tornou a esposa de Shenyu e ao invés disso, ela se afeiçoou a Nieli. Relembrando tudo isso, ele não pôde deixar de rir para si mesmo. No entanto, depois de ver os olhares de Ezion e Shenyu, Nieli não deixou de sentir uma dor de cabeça se formando. A atual Zion ainda possui algumas boas impressões do outro jovem. E mais, o olhar que ela estava lhe dando nesse momento, era cheio de desdém. Sua primeira impressão em relação a mim, aposto que deve ser a de uma pessoa preguiçosa e brincalhona. Pensou ele. Vendo-a olhando em sua direção, ele teve sua respiração parada por um breve momento. Aquele rosto familiar o fez pensar em tudo o que aconteceu em sua vida anterior novamente. Ele torceu o nariz e revelou um sorriso enquanto encarava profundamente Ezion. Muito obrigado, livro do espírito demoníaco temporal, por permitir que pudéssemos nos encontrar novamente. Pensou silenciosamente com gratidão. Menino esquisito. Pensou Zion. Ela sentiu que o olhar de Nieli era um pouco estranho. Seus olhos brilhantes cintilavam como estrelas, mas também com um toque sutil de tristeza. Ela estava cheia de perguntas em seus pensamentos. Será que nós nos conhecemos? Por que ele me olha com esse tipo de olhar? E Ezion é uma linda menina com dentes brancos e lábios vermelhos. Ela era como uma flor de lótus silenciosa, enquanto tinha um temperamento fofo e irresistível. É por isso que havia tantos garotos fascinados por ela. Nesse momento, o olhar de Shenxiu passou por Nieli. As ações dessas crianças não conseguiam escapar de seus olhos, afinal ela é uma espiritualista demoníaca de nível prata e chegou em um nível no qual mente-corpo tem um poderoso sexto sentido. Sua visão era extremamente afiada. Ela veria até um rato fugindo a mais de 100 metros de distância. E Ezion possuía uma identidade nobre, tinha o status de filha do Senhor da Cidade da Glória, além de ser a neta do único espiritualista demoníaco de nível lendário existente. Não só isso, ela tem um reino da alma ciano dentro de seu dantian. Um talento raro. Apenas algumas pessoas do Instituto Sagrada Orquídea sabem sobre sua identidade. Se Shenyu conseguisse ter Ezion como sua esposa, fortaleceria amplamente a posição da família sagrada na Cidade da Glória. É também por esse motivo que ele estava na classe dos combatentes aprendizes. Essa era, também, a razão pela qual Shenxiu estava ensinando esta classe. Revertendo sua transformação, enquanto abraçava seus volumosos seios, varreu os alunos com seus olhos frios e disse: Nos próximos 2 anos, todos vocês serão meus alunos. Embora o diretor tenha mencionado que os estudantes do Instituto Sagrada Orquídea, aos seus olhos, são todos iguais, eu tenho que deixar vocês saberem a verdade nua e crua. Neste mundo, a igualdade não existe. Shenxiu falou, em uma voz ligeiramente estridente. Suas palavras eram como adagas que duramente dilacerou o coração dos alunos. Eles escutavam atenta e silenciosamente. Ninguém falou uma palavra. Depois que todos crescerem e deixarem esta escola, vocês verão e concordarão com as minhas palavras. A igualdade é meramente uma mentira que os adultos inventaram e vocês não podem viver nesse conto de fadas para sempre. Continuou ela, baixando a cabeça para olhar para os alunos na parte de baixo dos assentos.
A Cidade da Glória é a única que foi preservada ao longo da Era das Trevas e somos os únicos humanos sobreviventes de tal calamidade. Dentro destes muros existem dois tipos de seres poderosos, os lutadores e os espiritualistas demoníacos. E como já lhes falei, o segundo é uma existência nobre. Apenas um lutador, entre milhares ou dezenas de milhares, poderia ter uma chance de nascer como um poderoso espiritualista demoníaco. Até agora, em toda a cidade, existem apenas alguns milhares destas existências. Nós somos os guardiões da Cidade da Glória. Olhando intensamente os alunos, Shen Xiu fez uma pausa. Mas então continuou. Os lutadores e espiritualistas são divididos pelos seguintes níveis: bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Quanto maior o seu nível, mais poderoso esse ser será. Se uma família produz um espiritualista demoníaco, eles podem se tornar uma família aristocrata. Se produzir 2, então podem se tornar uma família nobre. Agora, se essa família tiver a sorte ao seu lado e conseguir produzir 3 espiritualistas de nível ouro negro ou um espiritualista demoníaco de nível lendário, então ela pode transformar-se em uma família principal. Temos 36 pessoas aqui. Alguns vêm de famílias comuns e alguns vêm de famílias nobres. Embora seu ponto de partida seja o mesmo, suas identidades não são. Espero que todos e cada um de vocês tenham consciência e um certo grau de educação para entender isso. Plebeus sempre permanecerão como plebeus. É impossível para vocês tornarem-se parte de uma família aristocrata, por isso não sonhem que podem ascender e se tornar uma fênix. Mesmo dentro da nobreza, existe uma severa diferença de níveis que nunca podem ser excedidos. Sob o olhar de Shen Xiu, os alunos que estavam vestidos de forma simples na sala, mostravam desconforto em seus rostos. Envergonhados, baixaram a cabeça. A professora e alguns nobres estufaram orgulhosamente seus peitos e mostraram sua arrogância. Apenas Nieli, Yeiziun, Lu Piao e alguns outros nobres mantiveram a calma. Nieli olhou para o lado e observou Duza, que estava usando roupas desgastadas, apertando os punhos firmemente e mordendo os lábios. Ele vinha de uma família comum e sua situação era extremamente difícil. Mas mesmo assim, Nieli sabia que a autoestima de Duza era muito forte. Em sua vida passada, Duza se esforçava muito, mesmo com a situação de sua família não sendo nada boa. Seu talento também não era muito ruim e com enorme esforço, ele se tornou um espiritualista demoníaco. Ele tinha conseguido isso sem o apoio de grandes recursos ou talento excepcional. Ele dependeu de seu próprio trabalho duro para alcançar tal nível. Só se pode imaginar quanto esforço ele deve ter tido. Antes da Cidade da Glória ser destruída, muitas famílias nobres estavam pensando em como escapar. Só os plebeus lutaram pela cidade até o amargo fim. Ele era amigo de Nieli, mas não apenas isso, era um de seus mais estimados amigos. Vendo o rosto de Shen Xiu cheio de desprezo, Nieli não pôde deixar de sentir uma onda de raiva dentro de seu coração. Em sua vida passada, antes que a Cidade da Glória fosse destruída, a família sagrada foi a primeira a fugir. Portanto, ele não tinha uma boa impressão de tais pessoas. Quer se trate de Shen Yu ou Shen Xiu, não haviam qualidades redentoras aos seus olhos, ele não gostava deles. Professora, eu tenho uma pergunta. Nieli de repente falou. Todos os alunos estavam ouvindo calmamente ele, de repente, interrompeu seu discurso, fazendo Shen Xiu infeliz. Ela o reconheceu, já que desde o início da aula ele não parava de cobiçar Yeiziun. As palavras que ela falou anteriormente foram dirigidas diretamente a ele. Quem diria que ele realmente se atreveria a falar? Pensou Shen Xiu. E qual é sua pergunta? Ela bufou friamente. A professora Shen Xiu diz que a Cidade da Glória é a única que sobreviveu à Era das Trevas, que somos os únicos seres humanos sobreviventes. Que prova você tem sobre essa afirmação? Posso perguntar se alguma vez a professora saiu da Santa Cordilheira Ancestral e visitou o deserto sem fim, a Floresta Tóxica, o Pântano da Lua de Sangue, o Golfo Espiritual, as Montanhas do Brilho Celestial e a Neve do Norte antes? Como alguém que renasceu, e se manteve com suas experiências passadas, Nieli se sentiu completamente superior a Shen Xiu. Que montanha do brilho celestial? Que neve do norte? Shen Xiu franziu o senho. Ela já ouviu falar do deserto sem fim, da floresta tóxica e do pântano da lua de sangue antes, mas esses lugares estavam muito longe da Santa Cordilheira Ancestral. Ela só havia ouvido falar deles em lendas. Shen Xiu bufou, então disse. Eu estive na Cidade da Glória desde o meu nascimento, então nunca fui a esses lugares. Nieli sorriu fracamente enquanto dizia. Se a professora Shen Xiu nunca foi a esses lugares,
Como você pode ter certeza de que somos os únicos seres humanos vivos? Ela ficou sem palavras. Os alunos da turma começaram a sussurrar, eles não tinham ideia de que tipo de lugares eram esse que Nieli estava falando. E Ezion começou a demonstrar um pequeno interesse passando por seus olhos, enquanto olhava curiosamente para ele e pensava. Como Nieli conhece esses lugares? Shen Yui, que estava sentado ao lado de Ezion, franziu ligeiramente as sobrancelhas. Ele olhou para Nieli e percebeu que ele não era uma pessoa feia, não estava abaixo dele em termos de aparência. Inesperadamente, ele sentiu uma sensação de crise. Vendo os alunos abaixo discutindo, o rosto de Shenxiu ficou extremamente desgostoso e ela zombou. E daí, como você pode provar que não somos os últimos seres humanos sobreviventes? Nieli sorriu fracamente, enquanto pensava. Provar? As experiências de minha vida passada são a prova. A sabedoria da humanidade é incrível. Mesmo depois de experimentar a Era das Trevas, muitos humanos ainda sobreviveram e construíram várias cidades monumentais. Mas ele não podia dizer isso em voz alta. Em vez disso, ele calmamente disse. Deixe-me contar-lhe uma história. Era uma vez um sapo no fundo do poço, e desde o seu nascimento ele sempre esteve lá. Desde o início, só podia ver o céu do fundo daquele poço, então ele alegou que o céu era tão grande quanto o buraco pelo qual podia enxergar. Mas então, eu pergunto, o céu seria mesmo apenas do tamanho de tal buraco? No fim, só podemos chegar à conclusão que o sapo é ignorante. Ouvindo dizer isso, os alunos da sala de aula não podiam deixar de rir. Eles sentiram que o que Nieli disse fazia sentido, e com a frase um sapo que só podia ver o céu do fundo daquele poço, estava chamando indiretamente a professora Shenxiu de sapo. Vendo o céu do fundo do poço, que descrição mais apropriada. Disseram algumas meninas enquanto riam. Todos ali que não gostavam de Shenxiu, olharam para Nieli cheio de admiração, já que ele foi o único ousado o bastante para insultar abertamente um professor em sala de aula. Ora, e Shenxiu começou a falar enquanto olhava para o jovem ousado. Estava furiosa ao ponto de quase vomitar sangue. Realmente havia sido comparada com um sapo ignorante. Ela nunca encontrou um estudante tão desaforado antes. E Ezion, que estava sentada bem longe, também não conseguiu controlar seu riso. Ela percebeu que Nieli era bastante interessante e eloquente com suas palavras. Tinha feito Shenxiu ficar sem palavras. Vendo seu sorriso fascinante, ele piscou para Ezion em retorno e sorriu para ela. Ao ver isso, imediatamente virou a cabeça para trás e pensou consigo mesma. Mas quanta audácia! A impressão de Nieli em seu coração ainda era de um mau aluno. Assistindo seu colega não só sufocar a professora Shenxiu, mas também provocar Ezion, Lu Piao não conseguiu evitar e levantou um polegar para ele, pensando. Esse cara é mesmo incrível. Nieli olhou para Shenxiu, e continuou. Professora, eu ainda tenho outra pergunta. Shenxiu estava prestes a morrer de raiva, mas ela não podia se exaltar aqui. Qual pergunta você ainda tem? Disse, de mau humor. A professora Shenxiu falou que um plebeu será sempre um plebeu, ele nunca poderá tornar-se um nobre. O espiritualista demoníaco, Yemo, não era um plebeu quando ainda era jovem? Nieli perguntou, piscando os olhos algumas vezes e olhando para Shenxiu. Ou a professora Shenxiu não está ciente disso?